Bom dia, meninas. Para quem não me conhece, acho que todas me conhecem. Estou olhando aqui, assim. Eu sou a Priscila, sou esposa do Rodrigo, mãe da Ana Lu, da Alice, do Lucas, e parou por aí. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, seguindo uma linha de raciocínio do que a gente já tem ouvido, né, nos outros encontros de mulheres, né? A Monique estava aqui mês passado falando, e enquanto ela estava falando, eu ouvindo, falei assim, olha só, tem uma linha de raciocínio se criando aí. Deus, a gente não combinou nada, a Dani, a Monique e eu, mas Deus, quando Ele vai fazendo, a gente vai sentindo a mão dEle, né? E a Dani começou o ano, né, no encontro de mulheres, falando sobre uma vida transformada através da vida de Raabe. Se a gente for pensar no nosso caminhar, né, a vida espiritual, ela começa passando por uma transformação. A gente primeiro tem que ser transformada, né? E Raabe teve a sua missão depois, né, que foi transformada. Depois nós fomos chamadas para servir e amar. Obrigada, Dani. Com Marta e Maria, né, que foi a que a Monique trouxe no mês passado. E entendemos que precisamos escolher a melhor parte, desenvolvendo um relacionamento íntimo com Deus, e que esse amor nos leva a servir. E aí, servir como? Servir por quê? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre uma missão irresistível. E aí, eu escolhi para falar sobre essa missão irresistível, uma mulher da Bíblia que tem um nome muito lindo, que é Priscila. É Priscila by Priscila hoje, tá bom? Tem umas linhas de tradição católica que dizem que ela foi a primeira mulher do Ocidente a passar pelo martírio. E a gente não tem muita coisa, né, da vida dela na Bíblia, mas a gente tem 6 citações dela, né? E a gente vai começar abrindo a nossa Bíblia, ou ligando, né, em Atos 18, versículos de 1 a 3. Atos 18, de 1 a 3. Essa é a primeira citação que tem a respeito de Priscila. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi a Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que chegara da Itália fazia pouco tempo com Priscila, a sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Então, só que um contexto histórico, né, para a gente entender o que estava acontecendo. Priscila, ela era de Roma, era romana, e ela casou com Áquila, que era judeu. E ali estava rolando um burburinho dos novos cristãos, né? Eles estavam causando, né, um certo burburinho em Roma. E o imperador Cláudio não estava curtindo muito. E aí não dava para saber quem era novo cristão, quem era judeu. Então, o que ele fez? Expulsou todos os judeus de Roma. Sai todo mundo daqui, que eu não quero ter trabalho com vocês. Tem um historiador romano, Suetônio, que escreveu assim... Cláudio expulsou os judeus que se agitam por instigação de um certo Cristo, né? Então, esses novos cristãos, instigados pelo amor a Cristo, eles estavam causando ali um burburinho. Cláudio não quis problema, mandou todo mundo embora. E aí, nesse contexto, Priscila e Áquila saem de Roma, vão para Corinto, e lá eles conhecem Paulo. Paulo também, nas suas viagens, chega em Corinto, e lá acontece esse encontro. Uma coisa interessante, que eu estudando fui ver, alguns historiadores estudiosos da Bíblia falam que as citações bíblicas sempre falam Priscila e Áquila, nunca Áquila e Priscila. Que isso pode ser um indício de que quem tinha a liderança forte nesse casal, né, quem era a grande parceira de Paulo, era Priscila. Então, aqui, na minha fala, como somos todas mulheres, eu vou esquecer um pouco a Áquila, né, igual o Rodrigo está lá cuidando das crianças e tal, e vamos focar só na Priscila, tá bom? Mas sempre na história é Priscila e Áquila. Então, nesse trecho, eles conhecem Paulo, né, e já chamam Paulo para ficar com eles, para morar com eles. Eles tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas. E Paulo fica com eles mais ou menos 1 ano e meio ali em Corinto, vivendo com eles, né? Depois de um tempo, Paulo para de fabricar as tendas. Timóteo fala, Paulo, deixa essas tendas aí, a gente vai te subsidiar, mas você precisa vir e a gente ir para a missão.
E eles ficam ali por 1 ano e meio convivendo ali em Corinto, né? Continuando em Atos 18, nós vamos lá agora para o versículo 18, que continua a história de Priscila e Áquila com Paulo. Atos 18, 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou rumo à Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia por causa de um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo que eles ficassem mais tempo, não cedeu. No entanto, ao partir, prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu a Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, agora chamo um pouco a atenção de vocês. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ir ele para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, aqui, Priscila e Áquila acompanham Paulo na viagem, saem de Corinto e vão para Éfeso junto com Paulo. Paulo deixa Priscila e Áquila lá em Éfeso e vai continuar a jornada, e vai continuar discipulando, continuar as suas viagens. Por que Paulo deixa Priscila e Áquila lá? Paulo conviveu com eles, sabe que eles são figuras estratégicas para o crescimento e desenvolvimento da igreja. E isso acontece, né, isso se prova com esse encontro de Priscila e Áquila vendo Apolo na sinagoga. Aqui a gente já tem um fator interessante, que Priscila, ela vai à sinagoga, foi lá que ela viu Paulo, o que não era um costume feminino, né? Ir à sinagoga, né, na tradição judaica, é mais masculino do que feminino. Então, Priscila aí já começa, né, fazendo algo diferente, e eles vão lá. Então, eles são estratégicos nesse encontro com Apolo, porque eles perceberam que Apolo, a Bíblia fala, ele tinha a habilidade da fala, e ele tinha muito conhecimento das Escrituras, mas ele ainda não tinha o conhecimento de Cristo e o relacionamento que Priscila e Áquila tinham. Então, Priscila e Áquila pegaram, não, Paulo, vem, Apolo, você está falando aí, mas vem aqui. Levaram eles para casa e discipularam Apolo. Apolo, depois, é uma figura importante, porque ele vai falar para os homens cultos. Ele é uma figura que se destaca, né? Quando Paulo escreve para a igreja de Coríntio, ele fala que tem gente que fala assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Então, Apolo é uma figura destacada também. E foi discipulado por Priscila, né? Então, missão irresistível. Missão irresistível é uma missão que não se pode resistir. Não tem como fugir dela, né? E por que essa missão é irresistível? Eu separei 3 pontos a respeito disso. A missão é irresistível porque quem está na missão ama o Deus da missão. A Ana Alzira Nascimento, ela é uma missionária batista muito conhecida, né, no nosso meio, passou 17 anos na Angola durante a Guerra Civil. Ela estava noiva antes de ir, cancelou o noivado dela, partiu para Angola, ficou 17 anos lá, foi dada como morta, mas estava viva lá trabalhando. Se vocês nunca ouviram falar de Ana Alzira Nascimento, procurem, porque ela é uma mulher de Deus. E ela costuma dizer que Deus está em missão. E a oração dela é para que Deus não a deixe de fora do que Ele está fazendo na missão. E aí eu estava lendo a história de Priscila, e falei assim, provavelmente Priscila fez uma oração bem parecida com a da Ana Alzira aí, de Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo, né? Priscila, ela amava esse Deus.
Quando a gente ama alguém, né, um familiar, nosso marido, nossos filhos, a gente sabe tudo que acontece na vida da pessoa amada, né? A gente quer participar de tudo, quer participar das realizações da pessoa, as conquistas, as vitórias, os perrengues, a gente quer estar junto, a gente caminha, a gente senta, chora, a gente comemora, a gente celebra junto, a gente está perto de quem a gente ama e a gente quer participar de tudo que acontece na vida da pessoa amada. E Priscila amava a Deus. Dá para perceber isso justamente nesse ponto, de que ela está participando do que Deus está fazendo ali no crescimento da igreja primitiva. Quando ela encontra Apolo, o Apolo ele tinha o conhecimento das Escrituras. Mas Priscila foi discipulada lá por Paulo também, e ela tinha um amor, uma vivência, que ela precisou chamar Apolo, Apolo, você está sabendo, mas vem cá, deixa eu te contar mais coisas a respeito desse Cristo. E ela discipula Apolo porque ela conhecia esse Deus, ela conhecia o Cristo, né? A Bíblia fala que Apolo falava a respeito do batismo de João. Então ele precisava ainda desenvolver esse relacionamento com Cristo, e a Priscila discipula Apolo para que ele tenha essa vivência, né? Ela conhecia o Cristo e tinha um relacionamento profundo com ele. E só por isso ela pôde discipular Apolo, porque ela tinha esse relacionamento profundo com ele. Ponto 2. A missão é irresistível porque ela acontece onde você está. A história de Priscila mostra ela se movimentando. Começou em Roma, ela era romana. E ela provavelmente estava envolvida no burburinho dos cristãos. Provavelmente ela não estava quieta em casa sem fazer nada. Ela estava envolvida no burburinho, e aí eles saem de Roma e vão para Corinto. Nesse ponto, Priscila podia ter ficado se lamentando. Ai, minha terra, minha casa, meus parentes, minha vida. Ó Deus, ó azar. Né? Ela podia ter se lamentado, ela podia ter se sentido injustiçada, com legitimidade. Ela foi tirada da terra dela, ela foi expulsa de lá. Então, ela podia ter ficado, né, nesse murmúrio, lamentando o que aconteceu com ela, com essa injustiça. Porém, ela sabia que Deus não estava limitado a Roma. Ela sabia que Deus não estava lá só em Roma. Logo, a missão estava acontecendo e precisava continuar onde ela estivesse. Então, ela continua a missão em Corinto, onde ela conhece Paulo, e ela continua exercendo a sua profissão de ser fabricante de tenda. Né? Ela tinha uma profissão junto com seu marido, fabricava as tendas. Então, Priscila falou, é aqui em Corinto que a gente vai se estabelecer? Então, vamos trabalhar, porque a gente precisa sobreviver, e vamos continuar a missão. Passa 1 ano e meio lá com Paulo, conhecendo. Depois, ela não fica em Corinto. Ela podia, pronto, cheguei em Corinto, vou me estabelecer aqui, vou ficar de boa, né? A gente faz aqui as nossas tendas. Mas não, ela estava envolvida na missão. Paulo vai para Éfeso. Paulo, vou contigo. É em Éfeso agora que a gente vai na missão? Vai para Éfeso. E aí, Paulo deixa Priscila e Áquila em Éfeso e vai continuar a sua viagem para outros lugares. Paulo sabia quem ele estava deixando em Éfeso. Por isso que ele foi tranquilo continuar a sua viagem, porque ele sabia que ele podia deixar Priscila e Áquila lá, e a igreja ia se fortalecer. Priscila e Áquila abrem a sua casa e recebem a igreja de Éfeso. Né? Lá na casa deles acontece a igreja de Éfeso. Então, não importa o lugar que nós estamos, a missão de Deus está acontecendo e cabe a nós decidirmos e abrirmos os nossos olhos para fazer parte dessa missão onde a gente está. No começo do ano, o Rodrigo pregou aqui e ele falou que eu fui para uma escola esse ano, sou professora, para quem não sabe, eu fui para uma escola esse ano que a escola é um caos. E aí eu estava reclamando para ele que eu estava tão nervosa com o que estava acontecendo que o meu olho ficava tremendo. E ele citou isso aqui na mensagem dele. A Evelyn até falou, você é a esposa do pastor que fica com o olho tremendo. Eu falei, sou eu mesmo. Porque no começo do ano foi um caos. Começou o ano letivo, eu não sabia os dias que eu ia dar aula, que horas que eu ia dar aula. Eu tenho 3 filhos, os 3 em escola. Falei, gente, como que vai ser minha vida? Que horas que eu vou buscar meus filhos? Que horas que eu vou dar aula? Eu não sabia. Começou o ano letivo, a primeira semana, e nada da gente saber o nosso horário. Gente, uma angústia legítima que eu estava sentindo junto com os outros professores. Meu olho tremia mesmo. Mas aí o Rodrigo, né, meu amado esposo, vira para mim e falou assim, mas é nesse caos que Deus te quer.
Se ele te colocou nesse caos, esse caos é para você estar lá e para você ser um agente de paz nesse caos. E eu assim, ai, sério, Deus? É sério que eu tenho que passar por esse caos? Então, a escola era de caos, né? E meu estresse ele era super legítimo, junto com os outros professores. Mas hoje eu entendo que eu estou em missão nessa escola. O caos ele não acabou, gente. A escola está em reforma, a gente se divide em 2 prédios, a gente fica indo e vindo na Dom Pedro todos os dias com aquelas crianças dentro do ônibus. Continua um caos. Mas meu coração hoje ele está em paz, porque eu entendi que eu estou em missão nessa escola. E é uma escola que tem um projeto lindo. O projeto é lindo, ele não conseguiu ainda ser feito na prática, que é uma escola bilíngue de Libras. Eu tenho 2 turmas que são mistas de ouvintes e surdos. E eu já até comecei a falar com o Fábio. Fábio, eu quero começar a ver surdo nessa igreja também, né? O Fábio falou também numa mensagem que os surdos são um povo inalcançado. E eu estou tendo contato com surdos e estou aprendendo Libras de graça. Porque os professores são obrigados a ter aula de Libras, para que a Libras aconteça na escola igual ao português. É uma escola bilíngue, então as 2 línguas têm que fluírem igualmente pela escola. Para isso, a gente precisa aprender Libras. Então, olha só a oportunidade que Deus está me dando nessa escola, de aprender Libras de graça, ter contato com os surdos, que são os meus alunos, conversar com eles, treinar. E aí, vai saber o que Deus vai fazer depois disso. Não sei, mas estou aqui disponível para essa missão também. Então, a missão, seja em Roma, Corinto, Éfeso, seja na sua família, no seu trabalho, com seus vizinhos, onde você está, Deus está em missão. E cabe a você querer fazer parte dessa missão que Deus está fazendo. Aí você pode falar assim, mas você não sabe como é minha família. Quando tem um encontro familiar, é um caos, é briga, mas é lá que Deus está em missão. E se você é o agente de paz da sua família, a missão é sua. Você precisa estar lá, de olho no que Deus está fazendo, e vai junto com Deus nessa missão. É no seu trabalho, é com seus vizinhos, né? Quem mora em condomínio, às vezes tem mais contato com os vizinhos, ou seu vizinho da rua, né? Então, onde você está em missão. A missão de Deus, ela não está restrita ao ambiente da igreja, à agenda da igreja. É importante que aqui a gente esteja em missão também, porque a gente está aqui. Se a gente está aqui, a gente está em missão aqui também. Mas é primordial a gente entender que a missão de Deus está acontecendo em todos os lugares onde a gente está inserido. A gente que precisa abrir o nosso olhar para poder fazer parte dessa missão que Deus está fazendo. E a missão é irresistível porque ela dá sentido para a vida. Priscila, né, os católicos dizem, né, que ela foi a primeira mártir, né, então assim, ela deu a vida. E em Romanos, vamos abrir lá a nossa Bíblia em Romanos 16, versículo 3 e 4. Paulo diz assim, saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Não somente eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Paulo escreveu a carta de Romanos mais ou menos no ano 57 depois de Cristo. Ali, o momento de Atos, quando Cláudio expulsa, né, os judeus, é mais ou menos o ano 49 depois de Cristo. Então, de 49, agora a gente está em 57. Paulo está falando com a igreja de Roma. E ele fala para saudar Priscila e Áquila. Ou seja, Priscila já se deslocou de novo. Ela já não está mais em Corinto, não está mais em Éfeso, agora ela voltou para Roma. E reparem que no final da carta, aqui no versículo 4, Paulo ressalta a coragem, né? Eles arriscaram a vida por mim. Ele sabe aqui, e por isso que ele está falando, que Priscila não considera a vida dela valiosa. A missão dava sentido para a vida de Priscila. Por isso que ela arrisca a vida
né, por Paulo, porque ela sabe da importância desse homem para o crescimento da igreja primitiva, ela faz parte, ela conviveu com ele, então ela e Áquila, se é preciso arriscar a vida, nós estamos aqui juntos, eles arriscam a vida, né? Priscila, provavelmente reverberava no coração de Priscila as palavras de Jesus, lá em Mateus, não precisa abrir sua Bíblia não, eu vou ler aqui para você. Jesus falou assim, Mateus 16, 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Certamente, gente, essas palavras estavam no coração de Priscila. Ela conhecia Cristo, ela sabia da história, ela conhecia as palavras dele. Então, ela sabia, e ela tinha esse conhecimento. Então, ela sabia que a vida dela só tinha sentido, né, por amor a Cristo. E por isso que a vida dela não era valiosa, né, a esse ponto. E Priscila amava Deus e sabia que a vida dela, sem esse Deus, sem estar envolvida com ele, não valia a pena. E cada uma de nós foi criada com um propósito divino, né? Deus criou cada uma de nós aqui com a sua individualidade, com as suas características pessoais. Ele criou Priscila, ele sabia exatamente como Priscila era, as características, as grandes, né, características, qualidades dela, os defeitos também, assim como ele criou a nós também, cada uma com um propósito e cada uma com a sua particularidade. O Salmo 139 diz assim, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Deus nos criou. Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Quando a gente não tinha consciência de nós mesmos, Deus já nos conhecia. E Ele já sabia como a gente ia ser, as nossas qualidades, as nossas características. Ele criou cada particularidade de você e de mim, sabendo como a gente ia ser. O mundo tem uma fala que diz assim, que ninguém é insubstituível. Mas Deus nos diz que Ele chamou a gente para fazer, para ser algo do jeito que Ele fez. E o que Deus me chamou para fazer, só eu posso fazer do jeito que eu faço. Eu sou professora. Existem outras professoras e professores, mas o jeito que eu sou professora, que eu dou aula, que eu me relaciono com os meus alunos, é único. Só eu faço assim. Isso quer dizer que é melhor, que é pior? Não, quer dizer que é único. Existem outros professores que também fazem do seu jeito, né, que têm as suas características únicas. A Dani é nutricionista. O jeito que ela é nutricionista, o jeito que ela está lá na escola, liderando a equipe dela, se relacionando com as crianças, pensando os cardápios, é um jeito único da Dani. Tem outros SESIs com outras nutricionistas que fazem também o seu trabalho muito bem, mas a Dani é única. Por isso que Deus conta com você onde você está, porque Ele quer trabalhar com as suas particularidades, com o seu jeito de ser. Os encontros que você vai ter para os lugares que você passa, os relacionamentos que você vai ter, são únicos. O olhar que eu tenho para determinados alunos, o que eu vejo neles, tem outros professores que dão aulas para os mesmos alunos que eu, mas tem coisa que eu enxergo, pelo meu jeito de ser. Eu tenho identificação com alguns alunos pelo meu jeito de ser, e eles têm por causa do jeito deles. Então, Deus quer trabalhar na sua particularidade, no seu jeito de ser, onde você está. Seja qual for o lugar onde você está. E é isso que nos move. É isso que dá sentido, que dá propósito para a nossa vida. Quando eu faço e exerço o que Deus me criou para fazer, eu estou em missão. Eu estou em missão, então, o tempo todo. Sendo professora, sendo esposa, sendo mãe,
sendo aqui irmã na igreja, sendo líder discipulado, sendo voluntária para ajudar a montar a mesa, sendo a pessoa que oferece a bala lá na porta, seja o que for que você está fazendo, Deus te escolheu para fazer e só você pode fazer desse jeito. Seu jeito é único. E isso precisa dar sentido para a nossa vida. Isso nos move, o Espírito Santo de Deus habita em nós e ele nos move, nos leva para um movimento. E eu acho, agora é meu achismo, que Paulo aprendeu isso com Priscila. Porque ele cita essa coragem dela. Na hora que ele saúda a igreja, ele não deixa passar batido ela ter arriscado a vida dela por ele, ela e Áquila. Ele não deixa passar batido, ele cita, ele fala. Se ele cita, ele fala, é porque isso foi importante na trajetória de Paulo. E aí, meu achismo agora, em Atos 20, 24... Espera aí, que deu tilt aqui na minha Bíblia. Atos 20, 24. Olha o que Paulo fala. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo escreve aqui essa fala no final já da sua jornada. Ele já tinha passado por essa relação com Priscila. Então, facilmente eu posso dizer que ele aprendeu isso com Priscila. Ela arriscou a vida, isso provavelmente tocou a vida de Paulo. E aqui ele já não considera a vida dele de valor alguma. E qual que é a missão que Paulo ressalta aqui? Testemunhar do evangelho da graça de Deus. Essa é a nossa missão irresistível. Testemunhar do evangelho da graça de Deus. E isso todo mundo pode fazer. Todas nós podemos testemunhar do evangelho da graça de Deus. Da graça de Deus nas nossas vidas. Aí uma pessoa que já passou pela caminhada, está lá com 60 a mais, ela pode falar assim, mas eu já vivi, já fiz muito, né? Já caminhei, já servi, agora eu estou aqui só de boa. Eu vou pedir uma licença para as senhoras e dizer que a aposentadoria espiritual é só no céu. Aqui, enquanto há fôlego de vida, você está em missão. E olha o quanto que você pode testemunhar do evangelho da graça de Deus na sua vida. Uma caminhada de tantos anos, quanto que Deus já não fez. Quantos milagres você já não passou. Quantas histórias, quantas derrotas pelo caminho também. E você pode testemunhar que Deus esteve com você todos os dias. Olha que testemunho poderoso. Para nós que somos mais novas, para as mais novas ainda, eu vou confessar para vocês que eu tinha um certo preconceito e pouca paciência com pessoas mais velhas. Mas aí a idade vai chegando, né? A gente vai chegando. Estou quase nos 40. E aí um dia eu fui acompanhar o Rodrigo num jantar pastoral, né? Numa visita pastoral. E aí a gente foi jantar com uma senhora aqui da igreja. E eu tinha minhas ressalvas com ela. Precisa ter paciência com ela. Eu falei, vamos lá, vamos jantar. E aí, nesse jantar, eu conheci a história dela, que eu não conhecia. Eu não sabia nem isso aqui, dos perrengues da vida, da trilha, do que ela fez e do que ela viveu. Mas eu saí desse jantar impactada. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso muito aprender com essas mulheres que já passaram por tanto. Gente, eu sou uma privilegiada perto da vida dela. Minha vida está muito fácil perto do que ela viveu. Mas ela está aqui na igreja, servindo. Continua servindo. Continua trabalhando. Ela facilmente poderia dizer, olha, a minha vida é muito difícil. Ela não tem incentivo na casa dela para estar aqui. Mas ela está. E eu que tenho um marido que é pastor, meus filhos, minha filha, a Ana Lu, à noite, às vezes a gente vem à noite, eu venho por causa da Ana Lu. Porque ela fala assim, mas eu queria ir para a igreja, a gente não vai para a igreja agora à noite? Eu falei, pronto, a gente ora para os filhos quererem estar na igreja, então vamos. Às vezes a gente não dá tempo nem de dar banho nas crianças, vamos do jeito que está mesmo, né? Ela pediu para vir, tem que vir. A nossa vida é muito fácil perto desses testemunhos. Então, a gente que está no começo, ainda tem muita coisa para trilhar, a gente acha que tem, né? A gente não sabe.
A gente tem muito para aprender com esses testemunhos, com essas vidas que testemunharam muito da graça de Deus. E aí, na nossa jornada, muita coisa, perrengue que a gente poderia estar passando, se a gente ouve essas histórias e aprende com elas, a gente pode até ser poupada. Então, viver de acordo com esse ministério, testemunhar da graça que nos alcançou, é o que dá sentido para a nossa vida. A gente foi conhecida, é conhecida por esse Deus, foi feita pelas mãos dele. A gente conheceu esse amor, a gente se relaciona com esse amor. A gente testemunha da graça de Deus na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Então, onde a gente estiver, a gente tem que estar ligada nessa missão e continuar testemunhando da graça de Deus, onde a gente estiver. Porque a missão não é nossa, é dele. A gente só tem o privilégio de fazer parte porque ele deixa. Então, a minha oração é que a gente esteja atenta aos movimentos de Deus, por onde a gente estiver. Que a gente não fique aleatória por onde a gente está passando, que a gente fique atento ao que Deus está fazendo e que a gente queira estar junto com ele, querendo fazer parte. Eu quero estar aqui, se Deus está aqui, eu quero estar aqui. Que a gente esteja atenta para os movimentos de Deus. Eu pedi para as meninas tocarem aqui uma música agora. A Raquel falou assim, que música que... Ela me perguntou isso lá no outro sábado. Já me colocou assim, que música que você quer lá no último sábado? E tem essa música que elas vão cantar, é uma música que sempre me tocou muito, desde o começo, assim, que eu conheci essa música. E eu faço dela a minha oração. Que ela fala assim, cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Ou seja, onde eu estiver, que seja o Senhor através de mim. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir. Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida e em tudo te adorar. E aí a música chama Jesus de amigo, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Então a minha oração para nós mulheres aqui da primeira é que esse seja o querer profundo da nossa vida. Honrar ao Senhor com a nossa vida, onde a gente estiver, e continuar testemunhando do Evangelho da graça de Deus, até que chegue a aposentadoria eterna e a gente chegue na glória só para desfrutar da presença dEle. Então, elas vão cantar agora, que você convido a todas a cantarem juntas, colocando o coração e fazendo dessa música uma oração, que seja o querer da nossa vida. Amém?